como fazer uma boa confissão para a sua Páscoa. É muito importante eu trazer esse assunto aqui, porque geralmente os católicos às vezes não sabem por que confessa, o que é a Páscoa. Então nesse vídeo eu vim ajudar você a preparar uma confissão excelente para você sair de consciência limpa e principalmente em estado de graça, para você renovar o amor de Deus no seu coração. Antes de começar, eu mudei meu cenário. O que vocês acharam? Coloquei ali Jesus, uma florzinha. Eu amei. Comenta aqui o que você achou do meu cenário novo. Para dar um início, a gente precisa saber por que a gente tem que se confessar para Páscoa. Então, o que significa Páscoa? A Páscoa é a ressurreição de Jesus. Então, na Sexta-feira Santa, ele morre naquela cruz e na Páscoa ele ressuscita. E o que significa ressurreição? Ressurreição significa nova vida. Então, nós, como filhos de Deus, também precisamos ressuscitar em Cristo todos os dias das nossas vidas. E na Páscoa, nós precisamos estar em comunhão com o Senhor. E como que nós, meros mortais pecadores, ficamos em comunhão com Jesus? Se arrependendo dos nossos pecados, confessando para um sacerdote. Se você não confessa os seus pecados na Páscoa, você não vai conseguir estar em comunhão com Jesus. Porque Jesus é luz, Jesus é puro, e os nossos pecados são trevas, são a parte mais obscura que nós temos na nossa alma. Então você precisa expor esses pecados à luz, e isso só acontece através da confissão. Então, antes da gente começar a fazer a nossa listinha de pecados, eu vou te falar duas coisas. A primeira delas, antes de você tomar o ato de pensar em confessar, você precisa estar 100% arrependido dos seus pecados. Sem arrependimento, não há conversão. Então, não adianta você chegar para o padre e começar a falar como se fosse uma conversa normal. Não. Tem que ser um momento onde você derrame ali arrependimento puro e sincero do seu coração. Se você não está arrependido dos seus pecados, então a confissão não vai valer de nada. Se você pecou, mas você não se arrepende, mas você ainda quer se arrepender, peça para o Senhor. Senhor, eu fiz isso, mas eu não me arrependo, eu farei de novo. Eu sei que é errado, então coloca esse arrependimento no meu coração. Ele vai colocar. Lá na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, vai dizer: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, sem arrependimento, não há perdão. Porque como que Jesus vai te perdoar de uma coisa que você não se arrepende? Então você precisa estar arrependido dos seus pecados e da vida que você levava quando você ainda não conhecia o amor de Jesus Cristo. Segundo ponto que eu quero te falar, não tenha vergonha de confessar os seus pecados. Pode ser o pecado assim mais vergonhoso que você acha que é, mas não tenha vergonha. Ali não é mais o sacerdote, não é mais o padre, mas sim Jesus Cristo. Quando ele impõe as mãos e absolve os seus pecados, é Jesus Cristo quem absolve. Então não tenha vergonha de Jesus. Tudo, absolutamente tudo o que você fez, o que você faz e o que você ainda vai fazer, Jesus sabe. Lá em Lucas capítulo 8, versículo 17, diz: porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido para a luz. Não há nada, absolutamente nada na nossa vida que um dia não será trago para a luz. Então não precisa ter vergonha de nenhum pecado, porque Jesus já sabe o íntimo do seu coração. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Então, se você quiser prosperar, se você quiser continuar na sua caminhada com Deus, não esconda nenhum tipo de pecado. Pode ser aquele pecado minimalista que você acha. Não esconda ele. Agora que você sabe desses dois pontos importantes, vamos para a nossa lista. E lembrando que sim, você pode levar uma lista na hora da confissão.
Inclusive, eu faço isso faz muito tempo, desde quando eu comecei a verdadeiramente confessar. Eu sempre chego e eu leio a lista, porque senão eu vou esquecer de alguma coisa. E quando eu vou sair, eu falei, nossa, eu não confessei tal pecado. Então, sempre leve a sua listinha para você lembrar de tudo o que o Espírito Santo te colocou como pecado e principalmente tudo o que eu falar aqui, que o Espírito Santo vai te incomodar, você vai sentir um leve incômodo, você vai pensar, isso aqui eu fiz. Então não esconda nada e sempre coloque isso na sua listinha. Não importa se ficar 40 mil páginas de lista, o importante é você sair de lá com a consciência tranquila e principalmente em estado de graça, em estado de comunhão com o nosso Senhor. Sem mais enrolação, vamos lá para a nossa lista. A nossa lista vai ser baseada nos 10 mandamentos e nos pecados capitais. Pecados capitais são pecados considerados vícios, o que são muito difíceis da gente se desprender deles. Então eu vou trazer tudo aqui para você. Vamos lá, começando pelos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou te fazer umas perguntas e nessas perguntas, se a resposta for sim, eu vou te ensinar como você vai colocar isso na sua listinha de pecados. Então vamos lá, primeiro mandamento. Eu amei a Deus acima do dinheiro? Amei a Deus acima dos meus medos? Eu tive outros deuses além deles? E esses deuses, eu não digo nem só de outras religiões que cultuam e adoram outros deuses. Eu também digo de signos, olho grego, amuleto, tudo o que você coloca a sua fé, que não é em Jesus Cristo, você está pecando. Também inclui simpatia, tá bom? Então, se caso a sua resposta for sim para alguma coisa, você vai colocar na sua listinha, como por exemplo, priorizei o dinheiro ao invés do Senhor, ou sei lá, acreditei em signo, ou usei tal amuleto. Então é assim que você vai colocar na sua listinha. Lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, Jesus disse, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então ficou claro por que você não pode acreditar em signo, por que você tem que amar a Deus acima de qualquer outra coisa na sua vida? Porque somente o Senhor é digno de qualquer culto, de qualquer adoração. Nesse primeiro mandamento também entra o pecado capital da avareza. O que é a avareza? Você ficou obcecado por alguma coisa? Você ficou obcecado por dinheiro, por exemplo? Você teve tanta ganância atrás de alguma coisa? Você desejou isso mais do que tudo na sua vida? Então isso também entra na sua listinha de pecados se a resposta for sim. Segundo mandamento, não falar o seu santo nome em vão. Então, eu falei o nome de Deus em vão? Eu falei pelo amor de Deus em vão? Eu falei Jesus Cristo em vão? Eu fiz promessas no nome do Senhor? Eu jurei por Deus? Eu jurei pelo nome do Senhor? Eu clamei a Deus por algo, recebi e não agradeci? Ou seja, você chamou Ele em vão. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, vai dizer, sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês o sim, e o não de vocês o não, para que não caiam em condenação. Sim, jurar por Deus é errado, jurar por qualquer outra coisa é errado. Então, quando você disser sim, então que seja sim. Quando você disser não, então que seja o não. Então, se você já jurou por Deus, ou se você fez alguma coisa, coloca lá na sua listinha. Jurei por Deus. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Eu não fui à missa todo domingo ou todo sábado. É claro que por problema de saúde tá tudo bem. Mas agora, se você deixou de ir na missa para poder passear no shopping ou fazer qualquer outra coisa que não seja para agradar a Deus, você está em pecado. Eu não reservei meu domingo somente para adorar a Deus e conversar com meu Senhor? Ou seja, você trocou o seu dia de domingo, que é exclusivo para o Senhor, para trabalhar ou para fazer outra coisa? Não foi à missa em dia santo? Sim, você não ir à missa em dia santo também é pecado. Como, por exemplo, na Páscoa, no Natal, na Sexta-feira Santa, é um pecado realmente gravíssimo. Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então, o sábado ou o domingo
é um dia exclusivamente do Senhor. É um dia que nós precisamos descansar e renovar as nossas forças em Deus, que é o único capaz de renovar as nossas forças. Sejam físicas, espirituais, todas as forças é Jesus quem vai renovar para você. Quarto mandamento: honrar pai e mãe. Eu desobedeci meus pais? Eu fui grosseiro? Maltratei eles? Mesmo quando eles estavam errados, eu sentei e tentei conversar com eles? Ou eu fui grosso e briguei? Eu honro a mulher que me deu a vida? Meu pai, mesmo que esteja distante, eu honro ele? Eu o respeito? Sim, eles são seres humanos, os pais também erram, mas o nosso dever como filhos é sentar e conversar, e não desonrar, sair brigando ou sair falando mal. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, diz: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha muita e muita vida nessa terra ainda, para honrar o nome do Senhor. Quinto mandamento: não matarás. Eu matei alguém? Machuquei alguém fisicamente de propósito? Matei a fé e a esperança de alguém? Matei a minha própria fé me sufocando de problemas? Neguei ajuda a alguém? E aqui, nesse quinto mandamento, também entra o pecado capital da ira. Ou seja, senti raiva descontrolada? Guardei rancor? Não consigo liberar o perdão? Desrespeitei alguém? Xinguei alguém? 1 João, capítulo 3, versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Ou seja, não matarás não é apenas você matar alguém, também é você odiar a pessoa, é você xingar, é você difamar. Sexto mandamento: não pecar contra a castidade. Eu fiz sexo fora do casamento? Eu assisti pornografia? Eu pratiquei masturbação? Eu beijei uma pessoa só pelo prazer, sem estar apaixonado? Ou eu saí com várias pessoas? A castidade é o único pecado onde ele corrompe dentro do seu corpo, ele corrompe a sua alma. Todos os outros pecados são cometidos fora do corpo, mas o pecado contra a castidade é cometido dentro da sua alma. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo do 3 ao 5. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. A Bíblia vai comparar como se você não conhecesse a Deus. Então não adianta você dizer que você ama Deus, se você dizer que você segue a Deus, sendo que você peca contra a castidade. Já puxando esse sexto mandamento, entra também o pecado capital da luxúria, que é a mesma coisa. O que é a luxúria? Buscar prazer para a sua carne. Se você é cristão, você precisa saber controlar a sua carne. E desejo sexual fora do casamento precisa ser controlado. Você precisa abster totalmente da sua vida, senão você não segue a Cristo. Sétimo mandamento: não furtar. Eu já roubei alguém? Eu já furei a fila do banco e peguei o lugar de alguém? Eu já planejei um assalto? Eu já roubei a vontade de viver de alguém? Repara que nem sempre é tudo literalmente. É claro que também é literalmente. Você não pode sair roubando as pessoas. Mas também você não pode sair roubando a fé das pessoas. Você não pode sair matando a fé das pessoas, a esperança. Então tudo isso entra nesse conjunto desse sétimo mandamento. Efésios, capítulo 4, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então, ao invés de você usar as suas mãos para furtar, use para trabalhar e fazer algo de útil e que agrada o Senhor. Oitavo mandamento: não levantar falso testemunho. Esse aqui peguem. Eu já menti? Sobre o que eu menti? Falei mal de alguém pelas costas? Menti para aumentar a situação? Fiz fofoca da vida dos outros? Esse aqui pega porque é um pecado quando você está conversando com alguém
Você percebeu, bum, já soltou a fofoca. Aí você fala, meu Deus do céu, acabei de pecar. Então esse é um pecado que a gente precisa vigiar muito. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, se você mente, você é do diabo. Não há mentira em Deus. Deus é apenas a verdade, a luz. Então, como é que uma pessoa diz que caminha com Cristo, sendo que da língua dela só sai mentiras? Então, isso também é uma mentira, porque o pai da mentira é o diabo. Nono mandamento: não desejar a mulher do próximo. Eu olhei para a mulher ou para o homem de alguém comprometido? Eu namoro ou eu sou casado? Eu desejei outra pessoa? Eu imaginei coisas obscenas com outra pessoa sendo casado ou aquela pessoa sendo comprometida? Mateus 5, do 27 ao 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Então, se você é casado, você olhou minimamente para aquela mulher, pronto, você já adulterou, você já traiu a sua esposa. 10º mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Eu fui invejoso? Desejei um bem que não é meu? Fiquei com inveja do sucesso de tal pessoa? Queria ter a vida de tal pessoa? E nesse mandamento também entra o pecado capital da inveja. Então, eu senti raiva ou eu fiquei triste pela conquista do outro. É muito normal a gente falar que as pessoas têm inveja da gente, né? Mas e a gente? E quando a pessoa conquista alguma coisa, você fica com aquele leve incômodo? Isso é inveja, isso é pecado. Cada um tem um propósito nessa vida. Você não precisa invejar nada de ninguém, porque o que é seu, Deus vai te dar, está guardado. Marcos 4, 25. A quem tiver, mais lhe será dado. A quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Se você tem e você agradece ao Senhor por isso, mais e mais o Senhor te dá. Agora, se você não tem, e se você ainda inveja o outro e só murmura, até o que você acha que você tem vai ser tirado de você. Fechamos os 10 mandamentos, agora a gente vai para os pecados capitais que faltaram. Orgulho. Eu fui orgulhoso? Me coloquei acima dos outros? Não perdoei quando deveria? Não pedi desculpas? Gula. Comi e bebi excessivamente? Comi só pelo prazer e não pela fome? Não consegui parar de comer e comi compulsivamente? Me embriaguei? E o último pecado capital, a preguiça. Tive falta de vontade para agir? Procrastinei algo que deveria ter feito? Preferi ficar deitado ao invés de ler a Bíblia? Então, se a sua resposta foi sim, você infelizmente cometeu o pecado capital da preguiça. Como eu disse, os pecados capitais são considerados vícios. Não vai ser do dia para a noite que você vai se desvincular dele. É todo um processo. É você pedindo para o Senhor, é você fazendo jejum, oração, é você entregando para o Senhor, porque nós somos seres humanos e infelizmente a nossa carne, ela é inclinada para o pecado. Então tudo aquilo que eu falei que não te desmotive de caminhar em santidade, muito pelo contrário, que apenas te motive a buscar mais e mais o Senhor. Tem várias coisas aqui que eu também faço, eu não sou perfeita. Eu estou em caminho de santidade. Então é claro que tem coisas que eu evito, mas às vezes a gente peca porque a nossa carne é inclinada para o pecado. O importante é você cair e se levantar, sempre segurando nas mãos de Deus. Porque você não pode ficar caída no chão. Você não pode ficar caída como uma perdedora. Porque assim diz o Senhor: comigo você já é vitorioso. Então levanta e sempre caminhe de mãos dadas com Jesus, porque só assim a gente vai conseguir vencer esse mundo e agradar Ele e fazer a vontade dele, e principalmente no desvincular completamente
dos pecados que nos afastam de Deus. E para acabar, uma última coisa que eu acabei me lembrando: se você é católico, se você já comungou estando em pecado e sabendo que você estava em pecado, o que é o pecado mortal? É quando você peca sabendo que você está pecando. Você sabe que aquilo vai te afastar de Deus e você faz mesmo assim. Se você comungou estando neste tipo de situação, você também pecou. Isso é um pecado gravíssimo. Então você vai precisar confessar isso também. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei destrinchar ao máximo aqui para você, fazer uma boa confissão, sair de lá em comunhão com o nosso Senhor e também com a sua consciência completamente limpa de pecados. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu joinha e comenta aqui qual tipo de vídeo você quer assistir aqui no canal. Um beijo e até a próxima!